Vejam bem, mestres do amanhecer, os encantos de nossa doutrina, os encantos do amanhecer, né? a interpretação dos nossos trabalhos. Vejam bem, o princípio superior de toda a doutrina é o auxílio. Então, a doutrina está aqui no plano físico para auxiliar. Ela não veio para ser auxiliada. Por isso, é um sistema crístico, um sistema ungido. Sistema crístico quer dizer um sistema ungido, pronto, apto para atender. Né? Que você passa o paciente ali numa câmera, numa cura, numa junção, nos trabalhos, você sabe que o paciente vai melhorar. Ele vai sair melhor do que o que chegou. E antes, a doutrina nos ensina a amabilidade, né? A humildade, a tolerância e o amor, para quê? Para quebrar as diferenças. Né? Então, o paciente, vejam bem, mestre do amanhecer, ele é a prioridade de atendimento. Os mestres indagam, mas como? Não foi pedido para poder atender só com 3? Foi pedido, sim, foi colocado no realinhamento. Mas foi mal pensado. Esse item aí foi mal pensado. Foi bem pensado e mal pensado. Como assim? Bem pensado porque eles pensavam que atender logo com 3, começar com 3, seria melhor. Porque já tirava os mestres do pátio do templo, né? Já começava a atender, fluir. Isso é bom? É bom. Quando conseguirmos isso é ótimo. Ué, você sempre que for abrir os tronos, já ter 3 tronos ali, isso é maravilhoso. Podemos conquistar isso aí? Podemos, sim. É melhor, é melhor. O problema você sabe o que é o problema aí? É o paciente chegar para ser atendido e você ter 1, 2 tronos, não tem o terceiro, e você devolver o paciente. Esse que é o problema. Agora eu pergunto a vocês, cadê a observação dos trinos? Ou do conselho de arcanos? Você vai devolver esse paciente? Ou você vai esperar aquele mestre que está saindo lá da sua casa, pegando um carro, vendo, correndo, feito um maluco, para poder começar a atender o paciente. Então, bem aí, nesse item, bem aí tem uma inquisição. Bem aí tem uma inquisição. Você quer ver outra inquisição? Vocês, presidentes, analisem isso aqui com muita atenção e respeito. Até porque a maioria dos presidentes não estão cumprindo com esse item do realinhamento. A maioria. E os que estão cumprindo, muitos deles estão se dando mal. Principalmente quando volta o paciente. Se dando mal no sentido quando devolver o paciente sem atendimento. Isso aí é perigoso. Que o princípio superior é a lei de auxílio. A lei de auxílio, ela é benigna e desinteressada. Aqui não se paga nada. Aqui não se faz por interesse. Aqui é caridade, é auxílio. A doutrina do amanhecer é isso, é auxiliar. Só que mestres ensinando a mestres, mestres se preparando para poder atender, mestres aptos. O que o Pai Cida Branca quis dizer? Não quero quantidade. Ele não disse assim, não quero. Ele ensinou nos dizendo que entre a quantidade e a qualidade, ele quer a qualidade. Mas aí, Trinajaran, um dia fazendo uma meditação, ele disse, eu preciso da quantidade. Ponto para o Trinajaran. Porque
Da quantidade você extrai a qualidade. Ponto. Pai Seta Branca vem lá atrás e diz: não poderá faltar um só filho desse pai. Então, esse filho que não poderá faltar, ele está na quantidade. Entende? Esse filho que não poderá faltar, ele está na qualidade. Esse é o filho pródigo. É o que vai embora e depois volta. Tá? Sai incompreendido em busca da sua vida material e volta compreendendo sua situação no bezerro gordo. Tá? É nesse momento que o pai mata o bezerro gordo para receber o filho pródigo, o filho que voltou. Tá? Por isso que vocês não veem na doutrina proibição daquele que volta. Você não vê proibição daquele que vai. Você não vê proibição daquele que quer errar. Mas você vê um monte de coisas que não dão certo quando erramos. Você vê? Tia Neiva chegou e disse: você está certo, meu filho, você está certo. Mas o problema, filho, é que tem pessoas que não aceitam o que vocês estão fazendo. Isso nos leva ao Evangelho. Ao Evangelho de Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Um desses dois que estão certos, nas suas razões, pode estar ferindo a sua família, seu irmão mais próximo, pode estar ferindo o seu negócio, o seu cotidiano, e não está percebendo. Aí nós desenvolvemos dentro da doutrina o enigma. Olha, quando você estiver brigando, veja sempre tia Neiva na sua frente. Ótimo, por quê? Ela diz, para apartar a briga, ela diz, meu filho, você está certo, você está certo. Lá no fundo, certo, certo, meu filho. Mas com a certeza do acerto, do ajuste ou até do reajuste. O reajuste é aquele que ficou na prova de recuperação, não conseguiu passar. Vem para ajustar, reajustar. Que é a Sansara, né? Quando começou a se explicar a Sansara, muitos começaram a interpretar que era errado encarnar, desencarnar. Isso aí era incompreensão. Pai Seta Branca combate a incompreensão com o esclarecimento para alvorecer a mente do ser que está sendo esclarecido, para que ele possa sair do contido para o compungido, atingir a compungência, agir plenamente em cima do aprendizado, empreender, ou o quê? Ou ser mestre em si, entende? Não nos outros, ser mestre em si. Olhar dentro de si, se autoanalisar, né? E quando ensinar, não perder a empatia do que se fosse eu, como seria se fosse em você? Do que se fosse em você, como seria se fosse em mim? É? Esse é o vinde a mim. O vinde a mim quando vamos a Jesus, o vinde a mim quando vamos adentro de nós. Na chama branca da vida e do amor, na permanência desse sol interior, desse sol que é iluminador. Esse sol interior que é iluminador, que ilumina a consciência, para que santificado seja o Espírito algum dia, para que o Espírito algum dia alcance a perfeição, porque aí ele parou de errar. Ele alcançou a perfeição porque ele alcançou o conhecimento de todas as coisas. Na luz, ele sabe o que é e o que não é.
ele distingue as duas forças, ele ama incondicionalmente o Espírito Santo, ele ama. Como nossa mãe dizia, quando a gente ama todo mundo, o mundo inteiro a gente ama. Esse é o amor universal. Esse é o amor universal. Porque você tem a consciência de outros mundos. O amor incondicional ainda é nessa esfera planetária. O amor universal, você está além dos planetas. Tá? Você está percorrendo um sistema solar, você está percorrendo uma galáxia, tá? Você está viajando no universo. Olha só o grande enigma da vida. Você olha para o céu e você vê bilhões e bilhões de estrelas. Só que você não sabe distinguir uma estrela dessas. É? E o sol, no amanhecer, se torna uma luz só, que você não consegue ver as estrelas quando o sol amanhece. Ou quando nós amanhecemos para o sol. Só sentimos o calor e a iluminação. Por isso que dizemos ainda que, pelo amor universal, nós aqui na Terra ainda somos cegos, que nós não conseguimos enxergar dentro do sol, mas já conseguimos enxergar na escuridão. Isso é importante. Mestre do amanhecer. Então, esse paciente, que é o mestre que está a esperar, que eu gostaria que vocês observassem quando vocês estiverem trabalhando na junção, o que o mantra diz. Protege Jesus dando forças a esses que estão a esperar. Abre os caminhos desses filhos para o progresso e para o perdão. Perdoar é importante para encontrar a grandeza simultaneamente encontrar a leveza do espírito. É o descanso do peso de consciência. Porque quando nós chegamos no anfiteatro, nós abrimos a consciência e enxergamos os nossos feitos, enxergamos as nossas causas. E ali nós podemos melhorar. Ali é que nós descobrimos no anfiteatro que Deus não castiga ninguém. Nós mesmos é que observamos as leis. É? Então, quando você entra no amor universal, você passa a ter conhecimento de leis maiores. É? O reflexo de uma lei maior é de causa e de efeito. Ação e reação. Ela te dá o gatilho da tua causa e da tua reação. Toda causa tem seu efeito e o efeito de uma certa causa é inevitável. Aliás, o efeito de causa é inevitável. Entende? Vem sobre nós. O efeito bom, equilibrado, gera dharma, gera bônus. O efeito mal resolvido gera karma. Karma quer dizer a energia mal resolvida. Certo? Esse karma é o quê? É escombros que precisam ser trilhados. Trilhados, reparados e iluminados. Entende? Por isso, abre o caminho desses filhos para o progresso e para o perdão. Não há condições de você progredir se você não perdoar. Por isso que nós vamos no Angical para perdoar. Se nós formos no Angical já para perdoar, você já ganhou o perdão. Se você amar, você é amado. Porque é o sistema crístico que garante, na lei de ação e reação. Você dá, você recebe. Entende? Você ama, você é amado. Entende? E na caminhada da vida, no campo aberto, humildade, tolerância e amor. É a lei Seta Branca criou. Esse é o evangelho de Pai Seta Branca. Amor, humildade e tolerância. Você vê aqui, ele diz assim, amor, humildade e tolerância, porque está decrescendo. Ele vem de lá, com amor, a humildade e a tolerância, decrescendo até você, decrescendo até a mim, decrescendo a nós outros. E nós, daqui para lá,
A amabilidade, a humildade, a tolerância e o amor. Né? A amabilidade para adentrar na humildade, a humildade para gerar acessibilidade, para abrir portas, principalmente a porta primeira, que é do quarto com a porta fechada, que é o coração. O quarto com a porta fechada, mestre do amanhecer, é o coração. Se você quer saber o coração, ele tem a chama branca da vida e do amor dentro do coração. Né? Dentro do coração existe uma Aruanda. Uma Aruanda. Né? E dentro do corpo físico nós temos um coração que pulsa. O coração que recebe a anímica de Deus. O coração que recebe a onipresença, a onipotência, a onisciência. E ele funciona. Nós chamamos de vida. Essa vida onipotente, onipresente, onisciente, quando ela sai do corpo, o sangue coagula. Coagulando, o corpo desmancha. Pode ver que na hora que coagula o sangue, em questão de horas, o corpo começa a decompor, voltar à terra, né? Vai decompondo. Porque ele diz: tu és pó, e do pó tu voltará. Aí você vai habitar agora o segundo corpo, que é a mesma cópia do primeiro corpo. O segundo corpo. É? É do jeitinho do primeiro corpo. Só que ele está no segundo corpo astral. E tem corpos que estão aqui na Terra que não são encarnados. São corpos plasmados aqui na Terra. Que você olha, você pensa que é um encarne. Por isso que tem muitos enigmas que vocês podem ficar assustados ou estupefatos. Que você vai olhar para uma pessoa e pensar que ela está encarnada e ela não está encarnada, ela está plasmada. Esse é outro detalhe, que não é nem um mistério, mas é um alvorecer para que você possa compreender em ser em si. Compreender em ser em si, mestre do amanhecer, é ser mestre em si mesmo. Experienciar. Ser mestre em si mesmo é experienciar a energia. Né? Uma coisa é a cultura que vem de fora. A cultura que vem de fora são os conhecimentos. Nossa mãe disse isso, né? E a que vem de dentro é a sabedoria. Tá? Essa cultura que vem, essa sabedoria que vem de dentro, ela vem pela emanação. E essa cultura que vem de fora, ela vem pela irmanação. A irmanação, ela é indutiva. A emanação, ela é conclusiva. Ela é conclusiva porque ela é dedutiva. A emanação, ela deduz. Ela alvorece, entendam-se em si. Quando você está emitindo, é luz. Na hora que você abre o seu canal de emissão, você está entrando no universo. Por isso que ela diz que não pode mexer na emissão, não pode mexer, mestre do amanhecer, na sua origem, senão você se corta. Se você se permitir sair da sua origem, você se corta, porque essa doutrina, ela é decrescente, prestai atenção. Toda hora que você está emitindo, você está falando de uma decrescência, de uma hierarquia que sustenta. Esse planeta aqui que está orbitando no Sol central, tem uma decrescência que mantém a vida deste planeta. De um ser alfa, de um ser que criou. Esse planeta tem um ser alfa. Por isso que ele disse, eu sou a alfa, eu sou, como é que ele diz? Eu sou o primeiro, o meio e o fim. O fim é a finalidade. O fim é a assistência. Eu sou o início, o meio e o fim. A alfa é o início. É o primogênito. Tá?
E Deus, sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é a harmonia. Quando nós entramos na harmonia, nós entramos no oráculo do equilíbrio. O oráculo do equilíbrio é o oráculo do amor. Né? O oráculo do amor é o amor sobre todas as coisas, que é o amor incondicional. O amor também universal. A vida extraterrena, a vida galáctica, a vida intergaláctica, né? Os tipos de vidas diferentes, a diversidade da vida. Vamos falar aqui de uma diversidade já compreensível aqui. Você tem os países, as nações com seus idiomas, e você tem cada país com seus costumes, e a diversidade da vida. Assim, se nós falarmos da diversidade deste planeta Terra, nós vamos falar da diversidade planetária, os diversos tipos de planeta. Esse planeta aqui, Terra, é um planeta escola, né? Certo? Tem outros planetas que não agregam a grandeza, e cada planeta tem a sua grandeza. Aqui na Terra nós temos uma grandeza mística, porque aqui nós viemos para humanizar. Nós viemos para ser, por isso ser humano, nós viemos para humanizar. Nós viemos para humanizar tecnologia, humanizar todas as situações universais aqui dentro desse planeta. É uma experiência nova que os grandes iniciados que vêm para cá ocupar esse escafandro de carne, esse corpo físico, para eles é uma aventura. É uma aventura. Imagina o espírito ficar um período inconsciente, depois ele despertar. Né? Depois ele desperta. Tem seres aqui de outras dimensões encarnados que vão acordar no despertar. Né? Ele vai despertar, vai acessar o seu corpo astral e vai transmitir a outra dimensão aqui na Terra. Por isso nossa mãe deixou o Eldorado. Lembra do Eldorado? Que aí as religiões começam a mudar de característica. Né? E voltando ao que já falamos ainda há pouco, da outra inquisição que houve no realinhamento. No realinhamento, o objetivo do realinhamento era atualizar a doutrina ao tempo atual. Realinhar era isso. Né? A coisa estava tão séria que eles precisavam organizar a energia. Porque tinha presidente abrindo trabalho de qualquer jeito. Nestor já vivia questionando isso. Templo Mãe já vivia questionando isso. Estavam fazendo trabalho de qualquer jeito. Aí resolveram alinhar. Nesse realinhamento, eles queriam unificar. Então buscaram primeiro. As casas não vão mais ser chamadas de casas externas. Vão ser chamadas de templos do amanhecer. Nesse caso aí, nós estamos unificando. Templos do amanhecer. Só que na hora do templos do amanhecer, aí o primeiro estágio ficou certo, o segundo estágio certíssimo, e no terceiro estágio tem alguns itens que eles pisaram na bola que eles precisam realinhar de novo, sentar e conversar. Porque no princípio superior, que é o atendimento, que é a lei de auxílio, bem ali, quando você só abre os tronos com 3 e devolver o paciente para trás, você fere a lei universal. Você fere. Agora, abrir com 3 está errado? Não. O problema é você devolver o paciente porque não teve 3 tronos. Esse que é o problema. É aí que está o X da questão. Quer ver outra coisa? É você sair do segundo estágio para o terceiro já com tudo iniciático. Quem entende de eletricidade é igual você ter um disjuntor aqui de 20 amperagem e você vai colocar um monte de aparelhos agora na rede elétrica da casa ou da indústria e você não muda a amperagem do disjuntor.
Quando você ligar as máquinas, todas as máquinas, o disjuntor vai disparar. Ele não vai aguentar, porque a rede também não está balanceada. Toda energia, nós vamos dizer que o primeiro estágio é energia monofásica, nós vamos dizer que o segundo estágio é energia bifásica, nós vamos dizer que o terceiro estágio é energia trifásica. Então a energia trifásica, ela precisa, de cada fase precisa ser comandada por um disjuntor conforme a amperagem, conforme a carga. Tá certo? E quando você tem 3 fases, você precisa balancear a rede. Você não pode deixar toda a carga só numa fase, senão ela vai sobrecarregar. Então você precisa ter, para balancear a rede, você tem que ter um padrão. Lembra quando nossa mãe falou do padrão vibratório nosso aqui, pessoal, o padrão vibratório de uma casa templária e o padrão vibratório do universo? É aí que eu falo para vocês da decrescência, que muitos não querem ouvir, não querem sentir, não querem compreender. Então, cego, surdo, mudo, incompreendido. Entende? Porque não relaciona o evangelho de Cristo. Né? Só vai ao Pai, mas não vai ao próximo. E às vezes não vai a si. Prestai atenção, mestre Tom Hinser. Tá? Então, se você muda o estágio para tudo iniciático, a amperagem cai. Por isso que a maioria das casas não estão aguentando. Agora, se você mudar seu estágio, vai para o terceiro estágio, você busca a corrente mestra e permite que o presidente possa avinhar os outros trabalhos sem prejuízo da disciplina doutrinária, aí essa casa cresce. Tá? Agora, quando você autoriza ele mudar para o terceiro estágio, já fazendo tudo iniciático, tudo da carga pesou, ele não dá conta, mestre, a casa volta, daí a pouco ele está perdendo angical, aí a força espaça bate dentro do tempo, que ele vai fazer e não faz. Né? Agora, se você for primeiro para a corrente mestra, e da corrente mestra não dá para abrir cura iniciática, faz evangélica. Né? Não dá para fazer junção, pula. Né? Pula, pula, vai até a linha de passe, atender o paciente. Mas assim que der para fazer iniciático, você faz. Você só não pode fazer, é um trabalho iniciático incompleto. Você não pode fazer uma cura incompleta. Se é o mínimo de 3 tronos ali fora, então tem que ser o mínimo de 3 tronos ali fora. O Sandai precisa estar completo. Se a junção permite o mínimo de 7, então a partir de 7. Né? Assim é mesmo os outros trabalhos. Agora, um sudário, aí sim, precisa abrir com 3. É um sudário. Se não dá para fazer o sudário, abre com 1. É uma linha de passe. Entende? É como a mesa evangélica, a partir de 7. Tá? Todos os trabalhos têm um mínimo. Precisa ter um mínimo para começar. Entende? Toda lei universal ela tem um mínimo. Porque por isso que ele diz, eu sou o princípio, o meio e o fim. A finalidade é atender o paciente. Se você não atender o paciente, perdeu a finalidade de você estar com um monte de rituais. Né? Se uma estrela candente não atender às grandes causas desse planeta, não é uma candente. E se aqueles mestres que estão dentro da estrela não estiverem aptos àquela cabala, ela não funciona. Não funciona. Se esse mestre não estiver apto, na cabala ele não sincroniza. Se esse mestre estiver ingerindo álcool, droga, alucinógeno, na cabala ele não sincroniza. Entende, mestre do amanhecer? Então, as leis físicas que nos chamam a razão é a mesma que nos conduz a Deus. Essa que é a lei de volta. Essa que é a lei regeneradora. Nós estamos passando aqui na doutrina por uma regeneração, que eles chamam lá fora de... Como é que chama lá fora? Lá no Kardec? Eu vou lembrar depois, tá? Reforma íntima. Reforma íntima. As igrejas chamam de voltar à presença, estar na presença do Senhor. E aqui nós dizemos, Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. O meu eu no eu sou. Faz a minha preparação para que, nesse instante, possa eu estar contigo. Por que não é faz? É fase. Porque você entra em chave. Porque não é só de qualquer jeito. É fase. A minha parece até que é erro de português, não é. É fase a minha preparação.
para que nesse instante possa eu estar contigo. É o Senhor, Senhor. É o Senhor e Deus. É você. É o seu eu no seu eu superior. No eu seu eu sou. Na grande alma que navega na direção da estrela testemunha. Mestre do amanhecer, é muito mais. A gente volta a qualquer momento com vocês, com essas explicações, para gerar em vocês discernimento com esse esclarecimento. Preciso ouvir isso aqui com muita calma, que até eu tive dificuldade de passar desse jeito. Com esse carinho e com esse amor. Adjunto meu.